se você quer evoluir na calistenia sem estagnar, você precisa saber esses dois princípios do treinamento. Ainda tô sem vinheta, mas já já a vinheta vem. E se liga que no final eu vou dar uma diquinha extra, vou falar sobre uma outra parada que, junto com esses dois princípios, vai te levar para o outro nível. Fala calistênico, beleza? Para você que não me conhece, eu sou Bruno Cagil, professor especializado em calistenia, atleta há mais de 5 anos e fundador do Calisthenics Family Brasil, que é a marca dessa camiseta que eu estou usando aqui. Inclusive, essa camiseta está em promoção, ela está na pré-venda com um valor especial e é por pouco tempo, sem contar que essa camiseta é uma edição limitada, então a gente não vai fazer para sempre, a gente vai fazer algumas peças e vão ser só essas que vão existir, beleza? Aproveita, já garante a sua, eu vou deixar o primeiro link aqui na descrição do vídeo, beleza? Corre lá e já garante a sua. No vídeo de hoje eu separei 2 dos principais princípios do treinamento que eu recomendo que vocês tenham em mente, que vocês saibam como utilizá-los para vocês sempre estarem evoluindo. Quem nunca, né, quem já treina aí já há um certo tempo, chegou naquela estagnação nos treinos, né, onde você fica parado e não consegue mais progredir. Aplicando esses 2 princípios, com certeza você vai sair dessa estagnação. Então, entenda bem esse vídeo, se precisar tirar alguma dúvida, me manda mensagem lá no Instagram que eu estou à disposição para te ajudar, beleza? Então, entenda bem esses 2 conceitos que, se você aplicar da forma correta, sem dúvidas, você vai sair dessa estagnação e você vai continuar progredindo sempre. Mas antes de eu explicar como funcionam esses 2 princípios, eu já vou recomendar para você deixar o like nesse vídeo, já se inscreve no canal se você não for inscrito e ativa as notificações, porque agora vai vir vídeo toda semana, beleza? Se você ainda não viu o vídeo da semana anterior, assiste lá também que tá muito legal. O primeiro princípio é o princípio da especificidade. Então, só pelo nome você já entende mais ou menos o que significa. Você tem que treinar especificamente para o que você quer atingir, para o seu objetivo. Então, na calistenia é onde a gente busca aprender diversos movimentos. Então, se você quer aprender um elbow lever, uma frog stand, uma parada de mãos, um front lever, você precisa treinar o mais próximo desses movimentos. Então, você tem que realizar exercícios, né, progressões que são mais parecidas possíveis desses movimentos que você quer dominar, beleza? Muita gente acaba achando que você tem que ter uma boa resistência em barras, por exemplo, que é um exercício que vai trabalhar seus grandes dorsais, bíceps, mais essa musculatura posterior, e acreditam que isso vai te levar a conquistar um front lever que trabalha as mesmas musculaturas, porém pode ter um cara que faça 30 barras, mas mesmo assim ele ainda não consegue executar um front lever, porque são movimentos diferentes. A cinética, né, a movimentação do exercício é diferente uma da outra. Então, sem contar que um movimento é isométrico, né, ou seja, ele é estático, e o outro é em movimento. Você tem que fazer a parte tanto concêntrica quanto excêntrica. Então, se você treinar um tuck front lever ou, né, progredir para one leg, depois straddle e depois full, né, sempre trabalhando na angulação correta do movimento, você vai atingir o movimento que você quer. Isso é para qualquer movimento, né? Por exemplo, se um atleta de natação, né, que é um esporte que necessita de resistência aeróbia, você praticar só corrida, né? Então você tá lá fazendo corrida, então você tá melhorando sua parte cardiorrespiratória, sua resistência aeróbica. Mas vai chegar na hora do atleta de natação fazer a natação e ele não vai estar preparado da forma que ele imaginaria estar. Então, a melhor forma dele se preparar para uma competição de natação é treinando natação. Se você quer melhorar, por exemplo, em fazer barras, o melhor exercício para você melhorar nas barras é fazendo barras, assim como na flexão. Se você quer aumentar seu número de flexões, você pega especificamente o exercício que você quer melhorar e treina ele. E aí a gente vai utilizar do segundo princípio desse vídeo para você progredir nesses exercícios
especificamente. Então, se você já tem algum exercício, se você já tem algum movimento e quer melhorar nele, o segundo princípio que eu vou falar nesse vídeo é o mais importante. Então, o segundo princípio é o princípio da sobrecarga progressiva, ou também conhecido como Progressive Overload. Esse princípio se baseia no aumento da carga dos seus treinos, mas não confunda esse nome carga, essa palavra carga, com necessariamente aumentar o peso, né? Ou no caso de quem faz só calistenia, que é o treino com peso corporal, aumento da dificuldade dos exercícios. Você não precisa aumentar só a intensidade. A intensidade, né, que seria ou a dificuldade ou o aumento da carga, é uma das variáveis que você pode estar manipulando para você ter uma sobrecarga progressiva, né? Assim como o próprio nome do princípio já diz. Existem diversas outras variáveis que a gente pode estar mexendo para você ter para você aplicar o princípio da sobrecarga, né? Que basicamente se por exemplo, numa semana você fez 50 repetições, na outra semana você pode fazer 60 e na outra 70. Já nesse exemplo, eu manipulei o volume, né? Então, existe a intensidade, existe o volume, existe a densidade do treinamento, a frequência. São diversas variáveis que a gente pode estar manipulando. Para a ordem dos exercícios também influencia. E isso é tudo relacionado a gente pode manipular tudo isso para você utilizar desse princípio da sobrecarga progressiva. Porém, os dois... Ixi, posso reinicia aqui, por favor, a câmera. Quer? Eu não sei como faz. Só aperta o vermelhinho aí da frente, ó. Caralho. Calma aí, acho que tá certo. Aí, aperta de novo. Então a gente tem o volume e a intensidade, que são as principais variáveis do treinamento que a gente manipula para aplicar o conceito da sobrecarga progressiva, do Progressive Overload. Tem até uma história, né? Uma história real, né? Do Milon de Crotona, que era um atleta da Grécia Antiga, que foi campeão olímpico 6 vezes, né? Ele foi campeão aí de várias vezes, porém olímpico 6 vezes. E foi com esse cara que se originou o princípio da sobrecarga progressiva. Foi aí que a gente começou a estudar o que era esse princípio. Então, basicamente o Milon, ele pegava para ele se preparar para as Olimpíadas, né? O Milon era um grande atleta e para ele se preparar, ele pegava um bezerro, né? Ele pegou um bezerro, um boi filhote e colocava nas costas, e ele colocou uma certa quantidade de passos que ele tinha que dar com esse bezerro nas costas. Com o tempo, esse bezerro foi crescendo e, consequentemente, ele acabava levantando mais peso, né? Então, Milon foi progressivamente ficando mais forte, né? Ele dava a mesma quantidade de passos, só que a carga, né? O bezerro que ele segurava aumentava cada vez mais de tamanho, enquanto os oponentes dele tentavam direto, né? Logo de cara, pegar esse boi e carregar. Só que isso fazia com que eles não conseguissem bons resultados. Então, basicamente, o princípio da sobrecarga progressiva se baseia no aumento gradativo do estímulo, da exigência que o seu treino te propõe, beleza? Então, você aumenta de 50 para 60 flexões, para 70, 80, ou você pode aumentar a dificuldade dessas flexões. Então, você pode começar fazendo flexão normal, aí você começa a fazer depois flexão diamante, depois arqueiro, depois com um braço só, depois tuck planche push-ups, né? Então aqui a gente vai aumentando a dificuldade do exercício, que no nosso caso da calistenia é a intensidade. Mas você deve tomar um certo cuidado. Então não vai achando que você vai aumentando aí o volume, a intensidade, a dificuldade dos exercícios, que você vai sempre progredir e que isso vai ser as maravilhas. Calma, também não é assim, porque existe uma outra parada que é a periodização dos treinos. Então há períodos que você deve fazer essa progressão e há períodos que você deve diminuir um pouquinho, certo? Então isso é um outro fator que influencia tanto no princípio da especificidade quanto no princípio da sobrecarga. É a periodização que vai dizer que se em certo período você vai treinar
mais os exercícios básicos, que também são importantes, né? Você não pode treinar só exercícios específicos. Os básicos, né, como barras australianas, flexões, dips, pike push-ups, também devem estar encaixados no seu treino. Mas tem períodos que você vai fazer mais desses exercícios básicos e períodos que você vai fazer menos exercícios básicos e mais exercícios específicos, assim como a intensidade e o volume. Há períodos que você vai fazer períodos mais intensos, com um pouco menos de volume, e há períodos que você vai fazer mais volume, né? Então você vai pegar exercícios mais fáceis e fazer uma quantidade um pouco maior e uma intensidade menor, né? Vai ser exercícios mais fáceis. Então, a periodização é um outro fator que você tem que pegar esses dois princípios e aplicar eles de uma forma conjunta, planejada, pensando a longo prazo. Então, em um mês você vai fazer X, no outro mês Y e no outro Z, certo? Então, se você quiser que eu faça um vídeo mais específico explicando sobre a periodização dos treinos e como que isso funciona, para você entender um micro, um meso e um macro ciclo, deixa aqui nos comentários que eu vou estar fazendo um vídeo específico para a periodização dos treinos, beleza? Então, basicamente, esses são os dois princípios, né? O princípio da especificidade e o princípio da sobrecarga progressiva, junto com um pouquinho sobre a periodização dos treinos. Se você curtiu, deixa o like aqui no vídeo e compartilha com um amigo seu que está passando aí por uma estagnação, ou para alguma pessoa que já passou por isso e aplicou mais ou menos esses conceitos. Também, né, compartilhando esse vídeo, você vai estar ajudando a expandir essa comunidade da calistenia que vem crescendo tanto no Brasil, e cada vez mais a gente tem visto que é uma modalidade que é para todos. Então, compartilha aí com geral, né? Então, eu pessoalmente já dei aula tanto para criança quanto adolescente, adulto, idosos. É uma parada que é para todo mundo, beleza? Compartilha com geral, já se inscreve no canal, me segue lá no Instagram, e é isso. Tamo junto e até o próximo vídeo.